Há exatamente 30 anos caía o Muro da Vergonha, o Muro de Berlim que separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental foi derrubado por uma população cansada das mentiras e da miséria implantada pelo socialismo real, por esse socialismo que não é aquele dos livros, que se aprende nos colégios, infiltrados pela esquerda, mas o socialismo que foi de fato implantado no mundo como consequência desses princípios que tem na inveja e no orgulho a sua raiz mais profunda. O socialismo que fala em nome dos pobres só trouxe a miséria, e sua igualdade permitiu que líderes esquerdistas se tornassem verdadeiros tiranos oprimindo o seu povo. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Meu nome é Frederico Viotti. 30 anos atrás, em 1989, caía esse muro, chamado Muro de Berlim, que tinha sido construído pelos russos durante uma noite para evitar a fuga em massa de pessoas que não queriam viver sob o regime comunista. Os aliados, depois da Segunda Guerra Mundial, infelizmente, aceitaram uma divisão do mundo com a Rússia, que foi uma das vitoriosas após a Segunda Guerra Mundial. E metade de Berlim, capital da Alemanha, ficou na mão dos russos. Essa atitude dos aliados foi uma traição, uma verdadeira traição aos ideais democráticos que eles diziam defender. Uma democracia que ainda tinha um resto de organicidade, mas que já estava completamente comprometida por esses acordos que eles faziam em nome do consenso, em nome de um relativismo, como se a Rússia comunista pudesse ser uma parceira confiável. Ela não era. Em consequência disso, pouco depois, escravizou metade da Europa, passando, além de dividir esse muro da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, passando uma cerca de arame farpado por toda a sua fronteira, chamada Cortina de Ferro. Atrás da Cortina de Ferro ficavam esses povos que, entre aspas, teriam sido libertos pelo comunismo real, pelo comunismo da propaganda, pelo comunismo que era elogiado aqui no Brasil por líderes políticos, alguns deles ainda estão vivos, e que diziam que o que acontecia lá era uma maravilha. Eles voltavam ao Brasil, depois de passar um tempo na Rússia, elogiando as conquistas e o progresso daquele país. Hoje, é mais difícil negar a realidade dos fatos com o advento das redes sociais, mas mesmo assim, essa esquerda continua elogiando países como Cuba e Venezuela, a despeito de tudo que se passa naqueles lugares, o que mostra e o que faz nos entender, o que permite entender aquilo que eles já faziam na época da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que formou um bloco enorme com diversos países do chamado leste europeu, como a Polônia, a Lituânia, a Ucrânia, a Alemanha Oriental, a Bielorrússia, a Romênia, Tchecoslováquia, atualmente República Tcheca e vários outros países. Todos eles se tornaram satélites da União Soviética, dominados muitas vezes por fantoches colocados naquele país por Moscou. Mas esse regime não tinha como prosperar. Um regime baseado no igualitarismo e na inveja só produz miséria, como ocorre hoje nesses países que continuam tentando imitar a União Soviética. Se uma pessoa que trabalha não recebe desproporcionalmente em relação àquele que não trabalha, que com isso produz uma diferença de classe social, o resultado é que os homens não trabalham. Além disso, a perseguição ao lucro que existia na União Soviética, chamada por eles de mais-valia, uma doutrina clássica do marxismo, a mais-valia é aquilo que retira o dono de uma fábrica, por exemplo, que eles chamam de capitalista, o dono dos meios de produção, que retira para si daquilo que foi produzido pelos operários. Aquilo que vai a mais da produção, que é o lucro, e é chamado de mais-valia pelo comunismo, era proibido na Rússia. A consequência, mais uma vez, a miséria e a preguiça. Não havia reinvestimento adequado na produção, porque o reinvestimento depende do lucro da empresa. Os meios de produção na Rússia começaram a ficar velhos, as fábricas começaram a ficar inadequadas, a população não tinha estímulo para o trabalho, o igualitarismo produziu um nivelamento na miséria com uma classe que era a nomenclatura, eram os oficiais do Partido Comunista,
que governavam no fundo todos esses países, essa classe de privilegiados que tinham uma situação econômica, social muito acima da média dos demais habitantes, formavam uma elite, uma falsa elite, que agia de forma tirânica em relação ao seu povo. Então, dos ideais do comunismo, que pegou da Revolução Francesa de liberdade e igualdade, o que ficou era a tirania e a miséria. E isso provocou um cansaço. A consequência do comunismo real começava a mostrar as suas caras, aquilo que ele de fato era em cada um desses países, sempre de forma autoritária, totalitária, como também foi o nazismo. Eles quiseram impor uma nova mentalidade aos homens, uma mentalidade que quebrasse a hierarquia social, nivelasse todos pelo ponto mais baixo da sociedade. Na China, Mao Tse-tung fez uma revolução cultural querendo fazer com que até os professores universitários fossem humilhados pelos estudantes. Ele pegava os professores e colocava para carregar madeira como se fosse um animal, carregando toras de madeira, coisas de lavoura, professores universitários, doutores, por causa dessa mentalidade igualitária. Era colocar o Estado, a força daquele Estado chamado de ditadura do proletariado, contra as elites anteriores, quebrando a hierarquia social e forçando uma igualdade. A Revolução Cultural na China matou mais de 50 milhões de pessoas. Um dos livros mais importantes para a pessoa ler sobre esse assunto chama o Livro Negro do Comunismo. Ele foi escrito por comunistas que perceberam que depois que caiu o Muro de Berlim, é sempre assim, antes os comunistas não diziam nada, mas esses comunistas começaram a se dar conta daquilo que era o comunismo real. E antes que a direita escrevesse um livro, escreveram eles um livro narrando a quantidade de mortos provocados pelo comunismo. Essas mortes que ocorreram naqueles lugares, naqueles países comunistas, passam de 100 milhões de mortes. 100 milhões de pessoas que foram mortas por causa da tirania comunista. E esse livro foi escrito por comunistas, por pessoas que eram ideologicamente alinhados aos valores que tinham sido implantados, verdadeiramente implantados na Rússia. O comunismo não produziu essa miséria porque ele deu errado, ele produziu essa miséria porque ele deu certo. Ele é consequência dessa mentalidade, uma mentalidade igualitária que só pode produzir, por causa da inveja, a miséria e a tirania. Hoje comemoramos, portanto, 30 anos em que o mundo se livrou daquela tirania da esquerda. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, em seu livro Revolução e Contra-Revolução, que estará aqui na descrição desse vídeo, comentou que isso era uma metamorfose. O comunismo, vendo que não podia mais prosperar com aquele sistema que até então ele tinha implantado, seja porque ele não conseguia mais mover as massas como movia antes, seja porque a luta de classes, que era outra base do socialismo, já não tinha apelo na opinião pública, eles tiveram que fazer uma mudança de tática. Daquele lado de invasão, de conquista do socialismo marxista, que dizia que se imporia pelo mundo inteiro, ele começou a sorrir. Daquela ditadura do proletariado, nascia, através do presidente François Mitterrand da França, uma nova utopia, que era chamada de autogestão. Uma autogestão que não era senão o cumprimento mais radical das utopias igualitárias que estavam na raiz da União Soviética. No preâmbulo da Constituição Soviética consta que o fim último do socialismo não era a ditadura do proletariado, mas a autogestão. François Mitterrand, que foi presidente da França no início da década de 80, lançava então essa ideia de um socialismo autogestionário, um socialismo que depois foi sendo adaptado para essas novas comunidades alternativas. Hoje nós temos esse movimento indigenista que vai crescendo, sempre na mesma linha, buscando uma espécie de igualitarismo, nessa utopia que nasce da inveja humana, que não aceita a desigualdade harmônica que deve existir entre os homens. Os homens, como ensina a doutrina da Igreja, são iguais na sua essência, mas são desiguais nos seus acidentes. Uns são mais inteligentes, outros são mais fortes, uns são mais capazes, outros têm mais empreendedorismo, e disso resulta naturalmente uma diferença de classe social. Isso deve ser assim, porque sem isso não há estímulo para o progresso da sociedade.
E, infelizmente, mesmo no Brasil, a mentalidade igualitária, mesmo entre aqueles que muitas vezes se dizem anticomunista, essa mentalidade igualitária deitou suas raízes. Hoje, que se comemora 30 anos da queda do Muro de Berlim, é mais do que um momento oportuno para as pessoas expurgarem de si mesmas quaisquer traços dessa inveja que no fundo corrói a alma, destrói a sociedade e leva um país rico, como era, por exemplo, a Venezuela, à situação em que ela está. Pessoas nas ruas, chegando até mesmo a comer cachorros. Pessoas que têm que atravessar a fronteira porque não têm o que comer, não têm trabalho, não têm o que fazer. Essa é uma consequência do socialismo real. O socialismo na Venezuela não deu errado, ele está dando a mesma consequência que ele deu em todos os lugares do mundo. Na Alemanha, aliás, nada mais fácil do que comprovar o fracasso do comunismo comparando um país como a Alemanha. Era o mesmo povo, a mesma língua, o mesmo solo. A única diferença era que, de um lado, não se respeitava a propriedade privada, perseguia-se os homens em função do igualitarismo, não se aceitava que houvesse desigualdades. Do outro, os defeitos que existiam na sociedade já nossa moderna, entretanto, respeitava a propriedade privada, respeitava a livre iniciativa e com isso prosperou. Era o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma terra, não havia nada diferente a não ser o sistema econômico. Num deles, prosperou a miséria, no outro, prosperou a riqueza. Assim também é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Há fotos que se podem encontrar na internet mostrando do alto, a terra do alto, de um lado a Coreia do Sul toda iluminada e a Coreia do Norte todas nas trevas, porque não há eletricidade suficiente em toda a Coreia do Norte. Ela fica no escuro durante a noite. Era o mesmo povo, a mesma terra, a única diferença é um sistema baseado na inveja e o outro que permite a ascensão social, a desigualdade social, ainda que às vezes com isso possa sair injustiças que precisam ser naturalmente, com a caridade, temperadas, corrigidas, mas não perseguidas. Há um provérbio latino que diz: o abuso não tolhe o uso. Não é porque existem abusos que nós vamos perseguir o uso. Se há abuso da propriedade, ele deve ser corrigido. Não se deve combater a propriedade. A propriedade é a garantia da liberdade humana. Sem essa liberdade, o homem se torna um escravo do Estado. Há também um outro provérbio que toda pessoa no Brasil conhece, que o olho do dono engorda o gado. Onde não há um dono, o gado vai ficar cada vez mais magro. Se todo mundo é dono, no fundo ninguém é dono. Assim é, por exemplo, com qualquer objeto que é de uso coletivo. Aquilo que é de todos não é de ninguém. Isso que é de conhecimento de qualquer pessoa simples no Brasil, seja uma pessoa analfabeta, seja uma pessoa letrada, não é de conhecimento dessas sumidades da esquerda. Eles simplesmente não entendem uma regra básica da natureza humana. Aquilo que é de todos não é de ninguém. E não é perseguindo a propriedade e a livre iniciativa, não é perseguindo a capacidade que os homens têm de serem desiguais, porque são diferentes uns dos outros, que se produzirá riqueza no país. Pelo contrário, a única coisa que eles vão produzir, e que produziram historicamente em todos os países socialistas do mundo, o resultado foi o mesmo, é a miséria e é a tirania. Não há uma exceção. E esse é um outro ponto importante. O socialismo, em todos os lugares em que ele foi implantado, só gerou a miséria e a tirania. 30 anos se passaram da queda do Muro de Berlim. Ainda há muita coisa que fazer. A esquerda sofreu um grande baque naquele momento, mas tentou se reinventar através da autogestão e agora através, inclusive, de coisas como o Sínodo da Amazônia, indigenismo, tribalismo, movimentos alternativos, comunidades punks, hippies e coisas desse tipo, que no fundo querem a mesma coisa, uma visão de uma liberdade sem freios e de uma igualdade onde se persegue aqueles que são mais, que no fundo é fruto da inveja. Não se constrói uma civilização através da inveja, não se constrói uma civilização sem respeito a regras básicas que se opõem a essa visão de liberdade absoluta que essas pessoas querem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, assine o canal e ative o sininho.
essa é a única forma de você receber os avisos das novas publicações. Eu vi aqui num dos comentários, acho que foi uma única pessoa que disse isso, que não tem muito sentido fazer esse pedido, mas na realidade tem, porque há muita gente que nos escreve dizendo que não sabia que poderia receber um e-mail avisando das novas publicações. E para receber esse e-mail é preciso ativar o sininho. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!